Olá novamente, para aqueles que me conhecem ou não me conhecem, eu sou o psicólogo João Januário Martins, psicólogo clínico, transpessoal na linha junguiana, terminando agora em julho de 2020, também uma especialização, uma nova especialização em constelação familiar, que vem agregar, somar ao pouco, de saber que a gente já adquiriu ao longo da jornada de mais de 20 anos como psicólogo, onde minha primeira formação e minha linha principal é a psicologia junguiana. Eu atuo aqui na região de Sorocaba atualmente, mas temos acesso, pelos meios aí de mídia, pelo WhatsApp, pelo e-mail e pelo YouTube também e Instagram. O acesso pelo WhatsApp é 15 99 726 8002. Eu gostaria de escolher um tema hoje sobre críticas e elogios. É lógico que todos nós gostamos críticas destrutivas e construtivas, nós gostamos muito de ser elogiados, mas o perigo de a gente só se acostumar a um elogio, a sermos elogiados como bons, bonitos e tudo mais, tudo que assim o ego, as nossas fantasias, as nossas vaidades, agradecem, É perigoso, você só se acostumar a receber elogios, porque quando você recebe uma crítica, você não aceita, A nossa arrogância, o nosso orgulho, o nosso egoísmo não aceita receber uma crítica, por menor que seja. Mas é o perigo da crítica destrutiva, aquela crítica que humilha, que tanto pode ser em relação aos pais, em relação aos filhos, ou vice-versa, ou em qualquer relação, de irmãos, colegas de trabalho, amigos, e entre professores e alunos, não é? Então, o professor tem que tomar muito cuidado, ao avaliar um trabalho de uma criança, de um jovem ou de qualquer idade que seja, Porque eu mesmo, na faixa de 60 anos, eu continuo fazendo meus cursos como aluno, então eu estou como aluno e cliente, desse professor, dessa instituição. Então, todo aluno e cliente ele tem que ser respeitado, porque o profissional, o próprio nome diz, o profissional é um prestador de serviços, não é? É um serviço profissional, então ninguém está fazendo favor a ninguém, Ninguém está doando o seu saber gratuitamente como fazia Sócrates, ou como fez Cristo ou grandes outros mestres, Mas o profissional ele é pago, ele é remunerado, os famosos sofistas lá da antiga Grécia, que o Sócrates bateu tanto. Eu também sou professor e também tenho que respeitar meus alunos, tenho que respeitar meus clientes, porque é um trabalho profissional, eu estou sendo remunerado. Então toda crítica que vier do meu cliente é saudável para mim, para o meu aperfeiçoamento. Mas eu como profissional, ou eu como pai, ou qualquer outra relação, eu tenho que tomar cuidado para não criar uma crítica destrutiva, que humilha, que magoa, que pode estar estimulando o complexo de rejeição da criatura e gerando sérias consequências. Então, essa questão de agressor e vítima, porque quem humilha é um agressor, é um perpetrador, como diz Bert Hellinger, o agressor é um perpetrador e a vítima, tá? Não que a gente vá passar a mão na cabeça da vítima, coitadinha, longe disso, porque tudo obedece à grande alma, como diz Bert Hellinger, Tudo tem uma razão de ser. Então, todo e qualquer aquilo que nós passamos, há uma razão de ser para o nosso próprio amadurecimento, para o meu crescimento. Então, até hoje, eu também recebo críticas que naquele momento mexe com o meu ego, humilha o ego é derrotado, mas o ego precisa ser derrotado e humilhado sim, porque é no erro que nós crescemos, não é no elogio, Nós crescemos no erro,
mas aquele que avalia o erro, aquele que aponta o erro, ele é um perpetrador, ele é um agressor, e ele tem que entender isso. Então, o agressor, o perpetrador, ele tem uma infração de ego, né? Como ele é arrogante. Eu posso falar com absoluta naturalidade, porque eu também sou um arrogante, mas eu já conscientizei que eu sou arrogante. Por conta do meu trabalho como psicólogo há 22 anos, eu sou um analista junguiano. Então eu trabalho muito mais com a função pensamento do que sentimento, mas ao longo do tempo, é lógico, nós vamos desenvolvendo outras funções tipológicas que Jung fala. Eu desenvolvi o sensorial, eu desenvolvi a intuição, e eu estou chegando ao sentimento, que a minha função inferior é o sentimento. Eu já sei disso, mas hoje eu estou muito mais sensível, menos arrogante. Já magoei muitas pessoas, por isso que eu sei, sabe, o quanto é doloroso, né? Como é doloroso você, na inconsciência, machucar os outros com críticas. Pode ser que verdade for, mas você humilhar, magoar alguém, por conta da pseudo-verdade, você magoar, humilhar alguém, isso é cruel, sabe? Isso é uma violência, né? Então nós crescemos muito, quer sejamos nós, tenhamos consciência de que já fomos sim agressores ou como vítimas, a gente cresce desde que a gente trabalhe com nossos complexos, né? Então aquele que é vítima, ele traz o complexo de rejeição, e aquele que recebe uma rejeição e é mais uma vez rejeitado, né? Ele tem uma baixa autoestima, e aquilo é mais uma derrota para ele, alimentando toda aquela bagagem que ele traz do passado, de memórias, né? De memórias fixas do passado. O complexo ele se forma assim, com repetições e repetições, e mais uma vez a pessoa fala: mais uma vez eu fracassei, mais uma vez eu errei, mais uma vez eu escolhi errado, mais uma vez eu errei, e assim vai alimentando o seu complexo de rejeição. Não chega, pelo menos eu falo isso para mim e falo para quem quiser ouvir. Chega de dar poder ao seu complexo de rejeição, sabe? É energia sua. Você tem que começar um processo de reconciliação interior. Você fica mal diante de uma crítica, não é por conta só do que a pessoa fala, mas por conta do teu complexo de rejeição. Quem te derruba, quem te faz você ficar mal é o seu complexo de rejeição, não é o outro. Vai chegar um ponto que eu não vou dar mais poder para o outro para me humilhar, para me colocar para baixo, para matar, né? Lembra dos 10 mandamentos da lei mosaica? Não matar. Não matar é não só tirar a vida de alguém, é matar seus sonhos, suas esperanças, a sua autoestima, tudo isso é matar. Então, por isso, aquele que agride é um agressor, é um perpetrador inconsciente. Então, ele pode ter um outro complexo, chamado complexo de poder, sabe? Quem tem um complexo de poder se julga o melhor. Eu sei tudo, eu posso tudo, você não sabe nada. O que você está me questionando? Eu sou seu pai, você é meu filho. Você é uma criança, eu sei o que é certo. Você é um adolescente, seja lá que idade for. Ou um aluno, eu sou o professor, você não sabe nada. Isso é mentira. Nós somos seres maiores, numa relação existencial, somos iguais. Quer seja como pai, como filho, como irmãos. A hierarquia ela existe numa família, e os filhos, aqueles que vieram primeiro, eles têm que ser respeitados. Existe a hierarquia, claro que sim, o Bert Hellinger fala sobre isso. A hierarquia tem que ser respeitada, mas tanto os pais como qualquer outro profissional e os professores, eles têm que respeitar para serem respeitados. E a crítica, quer seja venha de um filho, de um marido, de uma esposa, de um cônjuge ou de um cliente, de um aluno, o profissional, ou seja lá quem for a pessoa,
Então, por que será que o meu filho, eu tenho que entender o que será que o meu filho está enxergando que eu não estou percebendo, e no dia seguinte, ou na hora que for, depois, pedir desculpas para o seu filho, pedir perdão, ou pedir desculpas e perdão para o seu cônjuge, ou pedir desculpas para o seu cliente, para o seu aluno, porque você extrapolou no seu saber, na sua autoridade, no seu complexo de poder. Então também o agressor, o perpetrador, ele, reconhecendo a sua onipotência, de achar que sabe tudo e domina tudo, ele também tem que reconhecer que ele passou dos limites, que é melhor ele abaixar essa inflação de ego antes que caia e a queda é feia, né? Porque nós estamos lidando com todo o nosso mundo inconsciente, e se a nossa natureza interior não for respeitada, ela vem à tona como uma neurose, como uma psicose. Os conflitos são necessários, sabe? Os confrontos são necessários, porque o Jung diz que os conflitos geram um fogo, como se fosse uma tocha, que ao mesmo tempo ilumina, mas pode queimar, depende de como a gente está entendendo aquele confronto. Sendo a vítima ou o agressor, o confronto assim de desrespeitar o outro, não, isso não leva a nada, né? Nós temos que trabalhar para que o confronto seja enriquecedor, para que ambos cresçam com tudo aquilo, que no momento seguinte se desculpem, que peçam perdão e reconheçam que eu aprendi muito com tudo. Pode ser até com o seu filho criança, com o filho com que idade for, com seu aluno eu aprendo, hoje eu tenho a humildade de falar para os meus pacientes, clientes, eu aprendo com você, eu me curo com você. Quando eu vou dar uma palestra, eu começo com uma frase de Sócrates: tudo que eu sei é que nada sei. Eu vim aqui me curar, eu estou aqui para me curar, sabe? Agora com vocês também, vocês estão me ajudando a me curar, né? Vocês estão me fazer melhor, porque aqui nesse momento eu estou sendo intermediário. Então aqueles que se sensibilizarem, refletirem sobre isso, podem aproveitar para a sua vida ou não. Depende de cada um, do momento de cada um. Então por hoje eu gostaria de estar trazendo essa reflexão. Muito cuidado nas discussões, muito cuidado quando vocês estiverem afetados pelos seus complexos, para não humilhar, não magoar, não agredir ninguém, que isso pode ser perigoso demais. Em certos momentos pode ser até fatal, levar uma pessoa que está num borderline, num limítrofe, até fazer alguma coisa contra a sua própria vida ou contra o agressor, sabe? Então vamos ficar na paz, principalmente nesses momentos de Covid. Nós vamos procurar o nosso equilíbrio, porque a vida continua sempre, quer seja nessa dimensão ou na outra, e nós vamos passar também por esse momento da Covid, e outros Covids virão, e de repente a gente vai até fazer num outro vídeo falar que talvez essa pandemia talvez veio para evitar um outro mal muito maior, que eu já adianto aqui, depois a gente conversa. As grandes potências estavam assim muito oriçadas, falando em uma criticando outra. O Trump, na sua inflação de ego, de agressor, de perpetrador, provocando os outros. China, Rússia, estava se preparando talvez até uma terceira guerra mundial. De repente, o que estoura? Uma grande pandemia. Essa pandemia faz o quê? Todas as economias caírem. Você vê como reage a natureza no macrocosmo? A economia norte-americana, com pomposo do ego, do ego pomposo do Trump, está caindo, todos estão vendo, não é? Olha o que está acontecendo na macroeconomia. Então, em vez de eles se pegarem e provocarem uma terceira guerra, eles estão se ajudando, estamos nos ajudando, a não ser aqueles psicopatas que não tem jeito mesmo, né? Então, querem culpar o outro, fulano cicrano, como o próprio Trump faz, e outros estão fazendo. Mas vamos ficar aqui no microcosmo.
para que a nossa natureza interior não precise de conflitos maiores, de guerras interiores, sabe? Que a gente chega de sofrimento, sabe? Chega de dar poder para os nossos complexos, chega de dar poder para o outro, para nos desestabilizar. Vamos acolher, aceitar. Vamos mudar aqui e não mudar o outro. Deixa o outro ser como ele for. O que isso mexeu comigo, o que eu posso melhorar para eu não me desestabilizar, para eu continuar no meu propósito maior, de ser o ser que eu estou fadado a ser, como diz o Jung. O mais inteiro e completo, não perfeito. O mais inteiro e completo, não perfeito. Aprendemos com os erros. Aprendemos muito com os erros, mas você tem que ter a humildade de reconhecê-los. Fique em paz, fique com Deus, continue se protegendo. Não pense só em você, mas pense no coletivo. Gratidão. Deus nos abençoe hoje e sempre.